A mais um Pod das Lestes. Eu sou Andréa Pedroso. Eu sou Ninha Oliveira e nós somos o Pod das Lestes. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Seja muito bem-vinda, doutora Marília. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite em participar do Pod das Uma convidada mais que esperada, viu? Confesso que a gente estava muito ansiosa para você poder estar aqui hoje. Muito bem-vinda, doutora. Que bom. Eu que agradeço, gente. É um prazer. É a minha ideia mesmo, trazer essas informações que eu acho que vocês precisam para o dia a dia e para a gente agrega demais, né? Muito, Obrigada né? mesmo Muito. pelo E aí, convite. tá pronta para ser bombardeada? Vamos lá, tô aqui para isso. Ai, que delícia! Nossa, que delícia! Eu nunca esperei tanto por esse momento. Nossa, muito. E olha, eu vou falar, no caminho, desde ontem, a gente já tem recebido um monte de pergunta, um monte de foto. Isso tá certo, isso tá errado. Legal. Porque eu acho que, além da parte só técnica da coisa, existem coisas que saem um pouco da técnica para atender vontades, desejos de clientes. E eu acho que aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. O quê? Aí é que mora o perigo. Então, a gente vai abusar de você hoje. Não, fiquem à vontade. Mas conta um pouquinho da sua história, fala um pouquinho da sua experiência profissional, que não é pouca, né? Estamos aqui com uma especialista. Sim. E fala um pouquinho pra gente sobre você. Na verdade, é exatamente isso, né? Eu até comentei com você que eu sou uma pessoa que eu mudei de time, digamos assim. Porque o que acontece? O meu contato inicial com o mundo da extensão de cílios não foi pelo melhor caminho. O meu contato inicial foi recebendo pacientes com complicações. Sim. Isso há 4, 5 anos atrás, né? Há bastante tempo atrás. Porque o que acontece? Dentro da minha especialidade de oftalmologia, eu tenho uma subespecialidade que é o que eu mais trabalho, que é a parte de oculoplástica, que é justamente a parte que vê pálpebra. Então, eu também trabalho muito com estética. E é a parte principal, assim, que cuida de blefarites. Então, eu tive meu primeiro contato com extensões de cílios recebendo problemas. Então, desde blefarites exacerbadas, desde casinhos, assim, de logo após a colocação de cílios, abrasão em córnea. Então, eu cheguei a ter esses casos. E eu era um pouco o que... Hoje tem menos, mas existem colegas que ainda fazem isso, que eu simplesmente contraindicava. Então, qualquer paciente que me perguntasse, o que a senhora acha de colocar? Eu falava, prefiro que não coloque, né? Porque eu via os problemas. Só que, por outro lado, como eu mexo também com estética, eu sei a importância que a estética tem na saúde feminina mesmo, né? Não é só mesmo na vontade. Então, eu sei que a saúde, que a beleza é um braço da área da saúde e que ela tem que ser valorizada como tal. E eu recebia, no meio de uma, outra complicação, eu tinha muitas pacientes com uma extensão e o olho dela estava tudo bem. A saúde ocular estava muito em dia, apesar de estar com as extensões. Então, eu via que tinha um jeito de dar certo aquilo ali, apesar de não ter muito conhecimento de que técnicas que existiam, como que podia ser feito, como que não podia, a química da cola. Porque isso são coisas que a gente não tem muito por que estudar quando você está trabalhando ali só na oftalmologia. E como eu trabalho com a blefaroplastia, né, que é aquela cirurgia que a gente tira aquele excesso de pele e tal, eu tinha muita paciente assim, que ela vinha procurando uma blefaroplastia por causa de estética e insatisfeita com a área dos olhos, a gente fazia a cirurgia. Quando ela vinha de 1 mês, 1 mês e meio, 3 meses de pós-operatório, que a gente ia fazer aquela foto do antes e depois, ela estava com extensão de cílios. E por quê? Porque antes era uma área que ela se incomodava, a área dos olhos, que ela não queria chamar atenção para aquilo, e ela estava tão satisfeita com aquele resultado que ela queria mais. E daí, como que eu ia falar para essa paciente, olha, você está super feliz com a estética da área dos olhos, você quer chamar sua atenção para aí, mas não, aí você para. Então, eu comecei a entender um pouquinho como eram as técnicas que existiam, o que dava para ser feito, justamente para poder indicar para as minhas clientes, para as minhas pacientes, assim, olha, vai fazer, faça dessa forma, daquela forma, isso é bom, isso não é. Tem que ficar desse jeito, não pode acontecer tal coisa. Isso, exatamente. E houve um caso específico, assim, que foi uma virada de chave para mim, de tipo, eu vou expandir essa informação para quem eu puder,
que foi o seguinte, ao mesmo tempo que eu estava tentando entender um pouquinho mais, e quando você dá uma olhadinha assim na fechadura do mundo dos cílios, você vê que é um mundo gigantesco, né? Nossa, que quando você está muito. do outro lado, você não sabe Não que sabe. existe. Você não sabe que Não. existe. Então, você começa a ver o tanto de mulher que mudou de vida por conta disso, que transformou a vida da família e tal. E isso é super apaixonante, né? Não tem como você Sim. ficar alheia Sim. a essas impressões. E daí eu tive uma paciente que eu tinha operado ela. Não tinha sido de pálpebra, tinha sido de pterígio, que é uma pelinha ali na superfície ocular. E o pterígio a gente pode fazer com cola ou com ponto. Eu não me lembro exatamente porque aquela paciente tinha sido com ponto. Então, ela estava com pontinhos aqui, que se eu olhasse assim, ó, nessa distância que eu tô olhando para você, você veria os pontinhos ali. E eu operei ela num dia, 7 dias depois vem para tirar os pontos. No terceiro dia, entre a cirurgia e vir tirar os pontos, ela tinha procurado um estúdio e colocaram cílios nela. Que bacana. E daí, assim, mas naquela hora, a minha reação, que eu acho que a reação natural de 99% dos oftalmos, eu acho que até minha, se não fosse naquele dia, que eu tava meio iluminada naquele dia, sabe? Seria assim, gente, que absurdo, onde já se viu e tal. Mas a minha reação foi pensar, será que a profissional que colocou sabe o Sabia, risco que ela é. correu? Entendeu? Sabia que não poderia Sim, colocar? e o risco que ela correu, porque assim, para fazer essa cirurgia, a gente desepiteliza a córnea. Então, assim, aquela córnea era uma porta aberta para infecção, para uma queimadura química, para qualquer Pra coisa. tudo, no caso, né? Entendeu? Então, assim, eu nesse dia eu pensei, poxa, será que essa informação chegou para essa profissional? Porque daí me veio à mente essa imagem, entendeu? Da mulher que, de repente, trabalhava num negócio que não era dela, que ficava o dia inteiro naquilo, que tem família para sustentar tal, e que, de repente, estava mudando de vida ali com esse trabalho e correu um risco por uma bobeira, entendeu? Por uma falta de informação. Exato. Então, daí, nesse momento, isso faz um ano, mais ou menos, um ano e pouco, eu fui atrás de uma leste, assim, bem referência, educadora na minha cidade, que ela faz cursos presenciais. E daí eu falei, viu, posso fazer uma aulinha pro seu curso? Só dando umas noções, assim, só para... E daí eu fiz uma gravada no meu consultório, que ela começou a transmitir nos cursos dela, e eu tive um feedback super legal. Por isso que agora eu tô com essa expansão para fazer online mesmo, para a ideia disso poder chegar para quem for, sabe? Doutora, é uma coisa muito importante que você comentou aqui sobre essa falta de informação. Uhum. A gente, tanto eu quanto a Aninha, a gente percebe a procura das pessoas que querem entrar na área de extensão de cílios. Uhum. E quando a Aninha é uma aluna minha, uma ex-aluna minha, então a gente se conheceu dessa forma. Uhum. E a gente, através desse contato, veio uma amizade e o potencial. Enfim, a gente hoje está aí junta, parceira, enfim. Então, eu tenho certeza do trabalho que ela executa, né? E eu tenho certeza do que eu passei para ela. E hoje a gente percebe que as pessoas nos procuram para entrar nesse mundo da área de cílios. E quando a gente joga para elas o conteúdo programático que a gente aplica, a importância principalmente da saúde ocular, toda a técnica que a gente aplica baseada na saúde ocular, elas não se preocupam, elas querem saber só do preço. Sim. Parcela em 12, mas tem desconto. E elas não têm noção do risco que ela pode colocar uma pessoa pela falta de uma informação, de um conteúdo programático adequado, né? E isso vai levar a carreira dela água abaixo. Esse é o ponto, né? Porque o que muitas vezes a iniciante tal tem que entender é o risco de levar a carreira dela por água abaixo. Porque, de repente, aquela mulher largou um CLT, investiu tudo que ela tinha naquilo, e hoje em dia você viraliza... Porque, assim, ó, em medicina, principalmente a gente que opera, a gente tem o hábito de falar assim, por exemplo, complicação cirúrgica. Só tem complicação cirúrgica quem opera. Então, assim, o único jeito de você não ter é parar de operar. Então, eu acho que alguma intercorrência ali no seu procedimento você pode ter. O único jeito de não ter é parar de trabalhar com isso e trabalhar com outra coisa. Agora, o que vai diferenciar o profissional que está preparado... capacitado, do não preparado... é como você vai conduzir dali para frente. O que fazer quando acontecer. Então, por exemplo, assim, você pegar esses casinhos que ficam super famosinhos, viralizam em TikTok, em Instagram, porque colaram, sei lá, tive uma alergia, tive uma infecção, tive algum problema. Em geral,
A pessoa que está ali fazendo vídeo, reclamando, está falando, olha, eu já fui atrás da pessoa que fez em mim, ela me bloqueou no Instagram, ela não me deixa subir no... Então, assim, essa falta de assistência depois é um problema. E, por outro lado, uma cliente sua que tenha alguma intercorrência, tenha algum problema, se você for parceira dela, falar, olha, realmente a porcentagem é baixa, mas pode acontecer, estamos aqui, vamos remover, ou não precisa remover, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ela vai adquirir uma confiança em você, que ela vai virar uma propagadora do seu trabalho. Exato. Então, uma cliente que poderia ter se tornado problema, vai se tornar uma propagadora do seu trabalho. Então, isso, no fim das contas, até se você quer só pensar em marketing, em vendas, faz diferença. Sim. Faz diferença. Mas isso é mesmo, porque o tanto de casos que a gente pega ali na nossa região não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo. E você vê, assim, que as pessoas, elas... eu ainda falo muito para as clientes, né? A gente tem hoje diversas formas de informação. A gente tem a internet aí para isso. Óbvio que a gente precisa filtrar. Sim. Óbvio que precisa filtrar. Mas a gente tem YouTube, a gente tem as páginas, a gente tem as pessoas que são referências mesmo. Quem é referência tem um nome a zelar e se preocupa por isso, né? Exatamente. E aí a gente percebe que as pessoas, elas ainda caem no golpe do mais rápido, do mais barato. Sim, sim. É golpe. Não é, Sim. alguma coisa está faltando. Com certeza. Alguém vai pagar esse preço. Sim. Né? E uma boa forma, assim, que eu vejo de se diferenciar é com informação. Tanto você fazer esse trabalho com a sua cliente, dela ficar informada. Então, assim, você tendo informação, você consegue filtrar o que é importante da sua cliente saber e que daí ela vai, de repente, procurar... Porque, às vezes, a cliente pode trocar de você porque ela não foi com a sua cara. Né? Então, assim, tem pacientes que vão querer ficar comigo porque gostam de mim, tem pacientes que não tem nada contra meu trabalho, mas não... se identificam mais com outro colega, entendeu? E cliente é a mesma coisa. Então, você consegue educar o seu cliente, se você tiver informação, então, de repente, fazer um folderzinho informativo, fazer um bannerzinho de WhatsApp com as coisas que ela precisa se preocupar. E você, como profissional, se você é bem informada, se você estuda e entende o porquê das coisas, a área leste é uma área que, assim, sai técnica nova, coisa nova, fio novo todos os dias. Então, se você tem um preparo de entender a saúde ocular, a fisiologia do olho, do cílio, da pálpebra, essa não muda. Isso. Então, se você tem esse conhecimento ali, você vai ver uma técnica nova que saiu e vai olhar e vai falar... parece que pode ser bacana. Então, você vai olhar e falar, traciona um monte de cílio ao mesmo tempo. Ai, encosta a cola na pálpebra. Você vai entender que aquilo não é legal. Errado, entendeu? E daí você vai saber a hora de não entrar naquilo. E aí, vocês ficaram só um pouquinho sentindo que vai ser o nosso... Gente, vale a pena, viu? Vocês assistirem depois, porque é uma verdadeira aula. Exatamente. Vou encerrar aqui, nós vamos continuar ao vivo aqui, vocês vão ver amanhã no YouTube. Beijo. A Andrea, bem na hora que ela não é besta nenhuma. Vai deixar salvo? Vou deixar salvo. E aí que tá. A gente vê muito por aqui e pelos nossos mundos das lestes, das redondezas aí, sobre essa aplicação de cílios em tela. Já ouviu falar, óbvio. Sim. Não prejudica. Não prejudica nada. E aí, numa conversa com a Aninha, eu falei assim, amiga, mas se a gente tem um crescimento individual de cada fio... E heterogêneo, né? Como que você coloca algo sobre todos os fios e o crescimento é saudável se cada um está num ciclo? É isso. Então, estamos corretas. É isso. Por isso que o conhecimento é importante. É assim, ó, por exemplo, o ciclo do cílio é um negócio que, pelo que desde que eu comecei a olhar e vejo e tal... Todo curso de iniciante, pelo menos, toca naquele assunto. Sim. Mas é o que vocês falaram. A iniciante, ela tá ali sentada, ela não tá interessada naquilo. Ela quer ir pra prática, ela quer ver se ela vai conseguir... dinheiro, né? Se a pinça dela vai conseguir segurar o fio, se ela vai conseguir... Se vai valer a pena, cliente amanhã. se vai ter cliente amanhã. Agora, mas é exatamente isso. Se você entende que cada fio tá num momento do ciclo e um
tá indo embora, o outro é um baby lash, o outro tá numa fase de crescimento mais rápida. E você colar um monte de coisa que tá juntando eles, o que tá indo embora vai tracionar o que não era para estar sendo tracionado. É a lógica, né? E é aí que entra um monte de gente que já usou outros tipos de extensão e não usa mais hoje em dia, porque fala, depois que eu tirei, eu não tinha mais cílios. Meus cílios perderam tudo. Porque você faz uma alopécia tracional. Sim. Você traciona, é como se você ficasse todo dia arrancando todos os seus cabelos. Chega uma hora que não cresce Vai mais, demorar, né? e vai demorar para crescer de novo. Então, assim, o tufo e a tela, eles foram feitos para maquiagem. Para ser usado com cola de maquiagem. Viu, Ah, povo? Vocês estão ouvindo? Eu Você vou tá ouvindo o que a doutora tá falando? Não é a gente Não que é tá a gente. falando. Eu vou num Entendam. casamento, eu vou numa formatura, eu vou colocar e depois eu vou, na hora que eu for tirar minha maquiagem, eu vou retirar também. Não é para acompanhar o crescimento desse cílio. O fio a fio foi o início, né? Sim. O diferencial do fio a fio, por que ele passou a poder ficar por semanas, diferente do que era o cílio postiço e o tufo, foi isso, justamente ele estar em um único fio. E daí, como a mulherada sempre quer mais, queria mais volume, foram inventando todas as opções, né? Sim. E que daí você consegue ter um volume como se tivesse com várias coisas, mas sempre um em um. Você não pode colocar 1 em 5. Não tem como. Não tem como. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, Bom, e agora eu vou dar minha cara aqui a tapa. Tá gravado. Minha linha de pensamento, dentro de tudo aquilo que eu estudo, acho que eu já tinha comentado com você, eu tô na área de cílios há 9 anos. Então, as meninas dizem, inclusive, que eu sou o dinossauro dos cílios, né? Eu já vi muita coisa ao longo desse tempo. Posso dizer que os meus primeiros cursos, eles foram cursos inaplicáveis hoje, porque não tinha um conteúdo que a gente oferece hoje. E toda a oferta de material e pinças e tudo mais que a gente vê no mercado hoje. Então, quando eu comecei, era uma pinça de sobrancelha. A gente isolava com um palito, com a mão, né? E a minha pergunta, hoje, como você disse, a gente iniciou, né, há muito tempo atrás com as extensões de cílios fio a fio clássico. Então, ele tem um peso, ele tem uma estrutura para ser suportada num fio natural. Certo. E mesmo assim, a gente tem que avaliar que tipo de fio vai suportar aquele tamanho. sim. Porque eu vejo algumas questões. Tem cliente que faz questão de cílios muito longos e elas não têm cílios para suportar. É até uma questão de lógica. Se você tem algo de base muito pequeno, quando você coloca algo muito grande, a tendência é derrubar. Sim. E a outra questão, com essa evolução de material, a gente percebe os fios tecnológicos chegando por aí. E aí, o que me preocupou hoje foi a questão dos cílios tecnológicos 8D, 16D, 500 milhões de D. Né? E tem os tecnológicos Que não são que tecnológicos. não são tecnológicos, que mas se fazem são... tecnológicos. Sim. O povo junta, né? Junta. Aí, o que acontece? Quando a gente trabalha com especialização de volume russo, a gente tem a possibilidade de acrescentar ou não fios, dependendo do resultado que você quer no final. Nesse fio tecnológico aí de Ds, 18Ds, 16Ds, você não tem essa escolha. Sim, já Você tá lá. pega aqueles 16 e coloca naquele fio, podendo ou não. Isso é relativamente saudável ou não? A promessa deles, né? Eu não trabalho segurando ali o fio e tal, mas o que eu vejo que a promessa deles é sempre colocar todos esses fios mantendo o peso. O que é difícil você ter certeza se dá, né? Porque como que você vai colocar tanta ponta e manter o peso de que se tivesse 3 pontas, se tivesse 4 pontas? Mas, para mim, o ponto-chave é o início do que você começou falando, que é avaliar os cílios e a pálpebra da sua cliente. E a pálpebra, tá? Porque principalmente clientes um pouquinho mais velhas ou clientes que são usuárias de lente de contato, tem uma aula inteirinha no curso só para isso, só para você avaliar a pálpebra da sua cliente. Que legal. Ela pode já ter o músculo elevador da pálpebra, que é o músculo que a gente abre o olho, um pouquinho Que é o eretor. desinserido. Isso, um pouquinho desinserido.
Então, dependendo do peso que você colocar nessa pálpebra, ela não vai suportar. E ela vai ficar mais caidinho. E essa cliente vai ficar aquela cliente que fica só os cílios e o olho bem pequenininho, sabe? Vai ficar essa cliente. E daí, o que eu vejo, assim, que é a minha posição como médica? Eu acredito que a profissional de extensão de cílios, ela tem que se colocar nessa posição de uma profissional da área da saúde. Então, assim, se você chega no meu consultório e fala, eu quero fazer a cirurgia tal, eu vou avaliar se essa cirurgia é indicada para você. E se não for, eu vou falar, olha, Andréia, essa cirurgia não é indicada para você, mas no que te incomoda, a gente tem essa opção. Então, a profissional extensionista, ela tem que se colocar nessa posição e não ter medo da cliente e falar, olha, seus cílios é muito curto. Se eu fizer isso com você, não vai ficar bom, vai ficar feio. Entendeu? E assim, as clientes, na verdade, aceitam isso. Aceitam. Quem nunca foi, vou num cabeleireiro, quero fazer umas luzes, vou fazer um teste. Não, seu cabelo não aguentou, você não vai fazer. Você não vai fazer. Então você aceita. Você aceita. É isso mesmo. Porque você não quer ficar careca, né? Sim. Então, assim, você aceita. E eu acho que justamente por ser um mundo, você tá há 9 anos, mas deu um boom. Então, tem muita profissional que é inexperiente nesse aspecto e tem medo. Fala, como que eu não vou dar para minha cliente o que ela está me pedindo? Só que você precisa ter essa posição. E a única coisa que vai te dar segurança de estar nessa posição é conhecimento. É isso mesmo. Exatamente. Eu não faço. Se a cliente chega, ela nem tem cílios, os cílios é fino, é pequeno. Eu quero um volumão. Eu falei, amor, não vai dar. Já aconteceu várias vezes com a gente. Não tem como. Principalmente de cliente já vir com extensões de cílios, com cílios falhados, que Exato. vieram de outros lugares enormes, E gigantescas. geralmente essas não ficam com a gente, Elas porque não sim, ficam. porque a gente vai tratar. Ela vem com os cílios todo cagado, todo cheio de falha. Não tem como. Eu mesma não coloco de jeito nenhum. Eu falo, vamos tratar, vamos começar no mais leve. Não quer, não precisa ser um fio a fio. Vamos no tecnológico que é mais leve pra gente, né? Poder recuperar o fio, dar um tempo pra ele crescer. A gente oferece a solução, elas fazem ali no momento. Sim. Porque elas marcaram o horário, não iam perder. Sim. Mas elas não voltam. Depois elas voltam pra aqui. Mas muitas vezes não vale a pena ficar com essa cliente. Não, Não, a não gente vale também mesmo. acha isso. Não vale mesmo. Elas são muito trabalhosas. É uma panela de pressão ali, né? É um negócio que não vale a pena, Não, entendeu? Em cirurgia é a mesma coisa também. Doutora, fala um pouco pra gente também sobre a lente de contato. Porque, isso. sim, eu tenho uma cliente lá que ela parou de me dar trabalho, mas a bichinha me dava trabalho porque todo lugar que eu fazia, eu fazia de lente. Falei, amor, mas é que você não vai Aqui fazer. não é todo lugar. Hoje ela já me entende. Ela fala, às vezes eu até esqueço que ela usa lente. Ela já chega, Aninha, me dá o potinho aí que eu vou tirar a lente. Fala, obrigado por me lembrar, porque não Na vai verdade, fazer. assim, tem 2 motivos muito importantes, né? E eu acho que o motivo que é o mais falado entre as lashes é o que faz muitas lashes, depois que estão no dia a dia na prática, pararem de tirar. Que é assim, um dos motivos é a interação com a cola, né? Sim. Então, qualquer microgotinha de cola que cair ali vai danificar a lente da sua cliente. Muitas vezes ela vai querer até que você pague essa lente e tal. Então, isso já é o primeiro problema. Agora, e é por isso que muitas param, né? De tirar depois de um tempo e falar, agora eu já tenho prática, não vai cair Deus cola no me olho da minha livre, cliente. Mas a questão não é cair a cola, porque assim, teoricamente... Não tem como cair, né? Não cai, mas o fumo do O fume, cianoacrilato, ele é muito potente. E é isso Sim. que as pessoas precisam Sim, entender. e danifica a cola, a lente, A lente. desculpa. E outra causa é assim, quem é usuário de lente de contato não deve, apesar de muita gente fazer errado, não deve dormir de lente de contato, a não ser que seja lente de contato específica para isso. E por que não deve? Porque a córnea, ela não é vascularizada, a gente não tem vaso sanguíneo na córnea. Então, não chega oxigênio na córnea através de vaso sanguíneo. O oxigênio chega através da troca com o meio, com o filme lacrimal. Quando você está com o olho fechado, você não tem o piscar, então você não tem ali filme lacrimal passando entre a lente e a córnea. Essa cliente vai ficar 1 hora, 1h30, 2 horas ali com os olhos fechados, com a lente de contato, essa córnea vai entrando ela vai ficando sem oxigênio, entendeu? E daí essa córnea sem oxigênio é um grande motivo para a sua cliente estar com o olho irritado. Então, muitas vezes, sua cliente... Eu vejo essa questão da alergia que tudo
É a cola. Não, e tudo o pessoal acha que é alergia. É Às verdade. vezes é uma irritação, é uma abrasão, tudo, é uma infecção. E alergia à cola. Todo mundo acha que é alergia. Sim. E daí, muitas vezes, essa cliente vai achar que ela tá tendo uma alergia. E, na verdade, é que a córnea dela tá em sofrimento. Porque tava sem oxigênio, 1 hora com o olho fechado, 2 horas com o olho fechado. Milagres. Sem nenhum oxigênio na córnea. Tenta você ficar 2 horas sem oxigênio. Não tem fica como. nem 2 minutos. Não. É isso. Então, assim, é importante não só para a saúde ocular da sua cliente, mas para a percepção que sua cliente vai ter no seu pós-procedimento. Ela não vai ser uma cliente que vai ficar confortável pós-procedimento se ela ficou o procedimento com a lente de contato. É por isso que eu falo pra tirar. Não, tem que tirar. Porque- Tem que tirar. Não, porque ela já chega falando assim, mas todo lugar que eu ia, sempre fiz com... Falei, nunca deu nada? Nunca deu ruim? Não, falei, então você estava esperando dar ruim pra poder tirar? Porque é só assim, né? Sim, Geralmente sim. espera dar ruim pra poder. Ô, doutora, e nesses casos, né, que elas ficam com... eu percebo também que mesmo a gente fazendo o isolamento correto dos fios, né, inferior, as usuárias de lente de contato, elas ficam mesmo, né, tudo certinho, olho fechadinho, fica mais irritadinho no final do procedimento. Sim. O que Acontece contigo também? Acontece. O que acontece, né? As usuárias de lente de contato têm menor sensibilidade na córnea. Você usar lente de contato todos os dias faz com que você tenha menos sensibilidade na córnea. Então, independente do que você usar para fazer o isolamento inferior, seja o PED, seja o micropor, o que for, se você estiver tendo um contato mínimo ali com a conjuntiva de uma cliente que nunca usou lente de contato, ela vai na hora perceber e você vai ajeitar. Quem usa lente de contato não tem essa percepção. Já percebeu que quem usa lente de contato, quando começa a usar, logo que começa a usar, a pessoa não consegue, tem a maior dificuldade do mundo, fica 1h30 para alguém conseguir colocar uma lente nela e tal. Depois de 2 meses que a pessoa tá usando lente de contato, ela derruba no chão, pega, passa na salinha e coloca no olho. Sem você nem perceber, entendeu? Porque vai diminuindo essa sensibilidade do olho. E é por isso que quem é usuário de lente de contato tem muito mais facilidade de desenvolver essas irritações. Porque essa sensibilidade que a gente tem é uma defesa do nosso organismo. Sim. E o usuário de lente de contato vai perdendo essa defesa. Coitadas. E o pessoal de olho claro? Isso, que estraga nossas fotos. Tem um olho lindo quando abre lacrimeja, o olho. lacrimeja. Ou lacrimeja ou quando abre tá vermelho. vermelho. E a gente já, né, eu posso falar por mim. Fico naquela de não vou deixar nada, não vai arder em nenhum momento, nada, não abre o olho. Cuidado. Tá super vermelho. Aí espera 5 minutos, passa. Não, na verdade, assim, geralmente é porque quem tem o olho claro tem mesmo uma maior fotofobia. E do mesmo jeito que o olho é claro, a conjuntiva... Você vê muito bem ali os vasinhos da conjuntiva. Então, essa vascularização ali, qualquer estímulo já vai deixar mais vermelho. Mas, em geral, se não aconteceu nada, não teve abrasão na conjuntiva, na córnea, não entrou corpo estranho, logo já vai passar. Se essa cliente puder esperar uns minutinhos ali, já vai ficar branco de novo. Eu não indico usar os descongestionantes daí nesses casos, tá? Que é a anafazolina. Que eu sei que muita Eles leste... são tipo um vasoconstritor. Um vasoconstritor. Eu sei que muita leste ou já foi maquiadora, né? Tem muita gente que é as duas coisas, ou gente que era maquiadora e migrou. E eu sei que é muito de praxe usar os descongestionantes. A gente não gosta muito, porque não é uma forma saudável de deixar o olho branco. Sim. É claro que você pingar um descongestionante uma vez na vida, só dali 2 meses pingar de novo, não vai causar nenhum problema, né? Mas o problema é que o descongestionante é o colírio que deixa o olho branco mais fácil. E se começa a ter um uso recorrente, isso igual aqueles remédios de desentupir o nariz, vicia. Sim, Depois o olho não consegue ficar Mas branco fica sem branco, ele, sim. entendeu? E quanto à lágrima artificial. Uhum. Eu fiz até um módulo inteiro no curso por conta disso. Por quê? Quando eu comecei a entrar nesse mundo e ver quais eram as dúvidas de vocês, o que vocês faziam, o que vocês deixavam de fazer, eu comecei a perceber que muitas vezes até a leste mais experiente tem um pouco de medo de indicar colírio lubrificante, gel lubrificante, qualquer coisa assim. E assim, não é para ter. Vocês trabalham com umas pinças super pontudas ali, coladas no olho e não tem medo, sabe? É que, na verdade, o que... A Andrea já escutou, porque no dia que eu vi, ela tava... Que nós, lashes, designers, não somos oftalmologistas. Então, nós não podemos indicar nada Mas eu para vou cliente. te explicar uma coisa que é a resposta que você
pode dar, que é a verdade. Se você pegar a bula de qualquer colírio lubrificante, não estou falando de descongestionantes, ou qualquer gel lubrificante, lá está escrito na bula: não contém substância farmacologicamente ativa. O que isso significa? Não é um remédio. É a mesma coisa que você falar para sua cliente: usa protetor solar, usa esse filtro solar aqui, ó, que eu sei que é bom, entendeu? Passa um hidratante na pele. É a mesma coisa. E daí, assim, a gente traz algumas coisas culturalmente mesmo. Então, tipo assim, água boricada. Água boricada é ácido bórico. Jamais vai ser tão próximo, tão bem preparado para ser usado nos olhos como um colírio lubrificante. Então, eu faço até no curso nem essa comparação, né? Então, eu faço essa comparação no curso, que é assim, ó, você tem o soro fisiológico, que ele foi feito para se aproximar das substâncias do sangue, né? Da quantidade de sódio, das concentrações do sangue. Você tem o Ringer lactato, você tem o BSS, que é um líquido que a gente usa em cirurgia oftalmológica, que foi feito para ser usado intraocularmente, porque ele tem as concentrações para se aproximar do humor aquoso, que é o líquido que a gente tem na parte anterior do olho, por dentro. E os colírios lubrificantes foram feitos para se aproximar das concentrações da lágrima. Então, assim, é só pensar, entendeu? Não tem como. O que é mais adequado para você usar ali? São os colírios. Muitas vezes, para fazer qualquer lavagem, o colírio é muito pouco, né? Você precisa de algo mais em maior volume. Maior, isso. Se você pegar o sangue e a lágrima, as concentrações, principalmente de sódio, que é o que mais tem dos dois, são muito próximas. Então, para você fazer lavagem, para você fazer sua higienização e enxaguar, o soro fisiológico vai muito bem, sim. E você pode usar água também. Água filtrada vai muito bem também. Agora, para pingar no olho da sua cliente que está com o olho irritado, para que usar soro fisiológico se você tem o colírio que foi feito para isso? Que o pote é feito para isso, o bico é feito para isso, sabe? Sai a gota que o olho aguenta. Senhor, que eu aplico a lágrima. Pode usar, a lágrima artificial pode usar. Ai, mas não é colírio, gente, é lágrima artificial. O pessoal que usa lente de contato sabe. Então, assim, tá vendo? Quando a gente tem a informação, é sobre isso, né, amiga? A gente sabe do que a gente está falando, né? Não somos um especialista em oftalmologia. Mas a gente estuda para fazer o procedimento de forma correta. Não, e é isso, é a mesma coisa que você falar, ó, passa um hidratante na pele, usa um filtro solar. Não tem substância farmacologicamente ativa. Ah, mas e se a minha cliente desenvolver uma alergia daquele lubrificante? Ah, você não pode ter falado para ela usar um hidratante e ela ter feito uma alergia daquilo? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, podem usar sem medo. Lubrificantes, géis, lubrificantes, colírios, lubrificantes, não tem perigo. Aproveitando no embalo aí, perguntaram bastante sobre o Vidizic. Então, o Vidizic, eu acho engraçado, porque acabou alastrando, assim, no meio de vocês. Eu não conhecia. O Vidizic, mas assim, é o gel lubrificante de Carbomer. Tem várias marcas, não tem só o Vidizic. Vidizic é a marca. Tem o Vidizic, tem o Liposic, tem o Adapt Gel. Inclusive, como há um tempo atrás, a substância que eles fazem para ficar na consistência gelatinosa teve um problema de importação, cada um ficou em falta em uma época nas farmácias. Então, os meus pacientes que precisavam usar gel lubrificante, e eu tenho muito paciente de olho seco crônico, que eu peço para dormir com gel lubrificante no olho, eu faço na receita 4, 5 opções e já aviso, olha, estava tendo falta de um, de outro, pode escolher qual você quiser, que todos são a mesma coisa. Então, assim, pode ser o Vidizic, pode ser o Liposic, pode ser o Adapt Gel, o Epité Gel, qualquer um desses. É que, assim, a consistência dele, quando você coloca no olho, o colírio lágrima mesmo, como ele é líquido, ele se espalha e vai embora. O gel, ele forma como se fosse uma camadinha. Uma película. Uma película. Isso é o motivo pelo qual, em geral, a gente não passa para um paciente de olho seco usar durante o dia, porque essa película causa um embaçamentinho no olho, né? Porque está ali uma consistência ruim. Mas para durante o procedimento, é uma barreira a mais para você proteger aquele olho. Né? Eu só não falo assim, não bato martelo, falo todo mundo use e tal, porque é uma coisa que daí sim você vai ter que aplicar dentro do olho da sua cliente. Então, se você ainda não está muito segura para isso, para essa manipulação, tudo bem, você faz sem. Mas se você quiser usar como uma barreira a mais, pode usar, sem problema nenhum. Muito bom. Eu confesso que eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi falar foi no Last Party do ano passado.
Porque ele não era tão Mas eu acho muito engraçado que vocês só falam Vidizic. E assim, é o Carbomer. Pode ser de qualquer marca, entendeu? É porque tem lojas específicas de venda de material de cílios que mostram esse produto. Eu acho que, de repente, a farmacêutica deles fez um trabalho ali em cima, viu esse nicho, foi em cima. E o povo ficou... Vou dar dica para os representantes que eu recebo visita dos outros. Inclusive, a gente aceita amostras. Por favor. Né? Gente, nunca... escutei o ano passado o pessoal falando, eu falei, conte-me mais. Mas é isso, basicamente ele é o colírio lubrificante numa consistência. E assim, se você tiver cliente que tem aflição e tal, hoje no mercado, porque assim, o olho seco, principalmente o olho seco evaporativo, é a doença do século, né? Porque assim, alimentação de industrializados, ar-condicionado, tela... Tudo isso aumenta. Favorece, né? Então, os laboratórios farmacêuticos estão desenvolvendo, cada mês sai coisa nova em relação a isso. Então, mesmo em cima dos colírios, a gente está encontrando hoje produtos que são nesse meio termo. Não totalmente gel e não totalmente colírio. Líquido. Um colírio mais viscoso, que você pinga e ele permanece ali por um tempinho. Então, também dá para usar. Não vou ficar fazendo propaganda aqui, mas eu passo alguns nomes para vocês, sim. Não estou recebendo para isso. Não é nem por isso. É porque, assim, a gente é muito regulamentado, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer, qualquer aula que a gente vai dar, qualquer apresentação, a gente tem que dar esse disclaimer antes, sabe? Falar, eu não tenho relação com nenhuma indústria, né? Não tem nada disso. Sim. Porque senão fica parecendo que a gente está... Justamente pela posição de confiança, parece que você tá empurrando ali um produto e não é a ideia. E, doutor, o seguinte, a gente fala muito sobre os cuidados com as clientes. E os cuidados que nós profissionais, as lashes, devem ter, porque vamos falar sobre o atendimento. A cliente faz o procedimento ali em 2 horas, 2 e pouco, 1 hora e pouco, e vai embora. Sim. E a gente atende uma atrás da outra. Durante o meu curso, na minha aula, eu costumo falar sobre o uso do colírio lubrificante para as profissionais, porque eu mesmo percebo o meu olho seco. Eu também trabalho com ar-condicionado, a gente foca muito, então eu percebi que depois de um tempo foi necessário o uso de óculos. Sim, porque você pisca menos também. Muita luz, pisco menos. Eu senti, hoje eu não sinto mais o ardor no nariz, nas vias aéreas, a garganta arranhando por causa do fume. E falo também sobre, de tempos em tempos, você sair daquele foco dos cílios e olhar ao longe para dar uma relaxada no músculo. Porque às vezes está com dor de cabeça, o olho começa a tremer, parece que vai ter um treco, né? Você fala, ai meu Deus, agora tá tudo bem. Tá tudo bem, o olho piscando. É legal isso? O que você me fala sobre essa questão? Não, é super importante mesmo. Qualquer profissional que tem um contato muito grande com visão de perto, o ideal, no melhor dos mundos, e isso eu friso para todos os meus pacientes que eu sei que não é possível, mas o ideal, o que seria? A cada 20 minutos ali na visão concentrada em algum lugar, você ficar uns 3, 5 minutinhos olhando pro horizonte e tal. Eu sei que isso é praticamente impossível, né? Na grande maioria das profissões e tal. Então, pelo menos quando entre uma cliente e outra tentar ter isso, não tenho possibilidade, no meu estúdio não tem uma janela, um lugar que eu possa olhar para o horizonte, se aquecer um pouquinho as mãos, fechar o olho um pouquinho e colocar um pouquinho, porque essa temperatura mais morninha, ela dá uma estimulada nas suas glândulas de Meibomius, que é o que produz a parte lipídica do seu filme lacrimal, que é o que dá esse conforto. E justamente por conta dessa não possibilidade de a gente seguir todas as recomendações, é que tem o desenvolvimento de todas essas tecnologias nos colírios lubrificantes, cada vez para se aproximarem mais do que é o colírio lubrificante ideal, que é a nossa lágrima natural, né? Então, assim, você, entre uma cliente e outra, pingar um lubrificante no seu olho, você ter esse cuidado, sem dúvida, vai te deixar ter uma saúde ocular melhor, fazer com que você tenha uma visão de perto de mais qualidade, e isso vai até fazer com que o seu trabalho seja melhor, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bom. Quer perguntar? Eu quero perguntar. Pode. Doutora, fala pra gente também. Para o ímpar. Na verdade, nós sabemos, mas uma profissional da área da saúde ocular falando, talvez seja mais fácil para elas entenderem, né? Sobre os cuidados
após a extensão de cílios. Porque a gente fala sobre higienização, a gente passa tudo certinho, só que daí, quando chega no dia da manutenção, a gente vê que não tá da... Porque Carnaval. É quando você vê lá, excesso de maquiagem, aí é a blefarite. Aí você, aí você fala assim, quando né, preenche lá a ficha de anamnese. Tá lá, blefarite? Não. Quando você olha... Tem cara de blefarite, cheiro de blefarite, gosto de blefarite. Não, a blefarite pura ali. Na verdade, assim, ó, eu vou contar pra você. Eu tenho amigas que têm extensão de cílios, assim, colocaram em profissionais super renomadas na cidade e tudo. Aí, sempre me vê, né, falar, ai, amiga, vê se tá tudo certo, aí se é assim mesmo. Aí eu sempre pergunto, tá higienizando certinho? Mas eu posso lavar? Ô, louco. Então, assim, o que eu falo? Quando eu, outra vez, fica até meio chato isso, mas outra vez eu acho que tem total relação com as minhas pacientes de cirurgia. Quando eu vou operar uma paciente, eu falo assim para ela, olha, 50% do sucesso da sua cirurgia está comigo dentro do centro cirúrgico. Os outros 50% está com você no cuidado pós-operatório. Só que assim, quem que sabe esses cuidados que ela tem que ter? Eu. Você. Então, de quem que é a responsabilidade de passar essas informações para minha paciente? Minha. Sim. Então, a profissional Lash tem que se colocar nessa posição da responsabilidade que ela tem de passar essas informações. Exatamente. Então, assim, uma dica que eu dou. As minhas pacientes, ao longo desses anos todos operando, tendo problema de paciente que eu expliquei tudo direitinho para ela, para o marido, para o filho, para o cachorro, e chega no pós-operatório, não fez, e fala, nossa, não sabia que eu tinha que fazer isso. Então, o que eu faço hoje em dia? Eu tenho um documento em PDF, escrito tudo. Eu tenho um vídeo meu explicando. Tudo isso vai no WhatsApp da paciente, vai no WhatsApp do acompanhante principal. Na consulta eu falo, depois da cirurgia eu falo. Então, assim, você tem que chegar na sua cliente de todas as formas. E isso é muito fácil hoje em dia. Sim. Porque, assim, você vai gastar uma vez de gravar um videozinho, gravar um áudiozinho, fazer um escrito. A minha recomendação faça de todas as formas, porque tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo. Então, você manda de todas as formas e dá essa informação. A partir do momento que você tem certeza que essa cliente recebeu e absorveu essa informação, aí nada pode mais ser só culpa sua. Vocês estão juntas no risco, entendeu? E daí, assim, a higiene, por que ela é tão importante? A gente tem alguns pilares na saúde do cílio, na saúde da pálpebra, principalmente na saúde da raiz dos cílios. A blefarite, ela não é uma doença só aguda. A blefarite é uma doença crônica com picos de agudização, certo? Então, assim, existem clientes que elas não sabem que tem blefarite, mas elas têm ali a sementinha, digamos assim, da blefarite a vida toda. O dia que ela colocou extensão de cílios, que ela não entendeu que ela tinha que higienizar isso bem, ficou com medo de higienizar e perdeu o dinheiro dela, ou higienizou a primeira vez, viu cair um cilinho ali, mas ninguém contou pra ela que ela perdia cílios todo dia. Então, ela falou, opa, vou parar de higienizar porque eu tô perdendo cílios aqui, entendeu? E daí essa blefarite exacerbou, aí a gente tem um problema, entendeu? Então, assim, o que eu falo? Até a cliente de blefarite, que tem blefarite crônica, que não está agudizada, se você ensinar bem para ela e ensinar os motivos pelos quais ela precisa higienizar esses cílios para manter a saúde do fio natural dela, manter a saúde da raiz, não só para durar a extensão, mas para durar a saúde do fio dela, separar, pentear para o cílio que é um fio em um fio não se transformar em um tufo, entendeu? Que daí ela vai ter a alopécia tracional de qualquer forma. Então, o dia que ela entende bem isso, de repente colocar a extensão de cílios pode até ser bom para ela, porque essa cliente tinha que estar como paciente sem extensão, higienizando os cílios todo dia. E eu não sei se ela está fazendo isso. A partir do momento que ela pôs extensão e ela sabe que aquilo é um negócio que ela tem que cuidar para manter a beleza, para manter do jeito que ela quer que esteja, talvez ela vai cuidar melhor dos cílios dela do que ela cuidava antes. E daí até para mim é uma vantagem que essa paciente tem extensão de cílios, entendeu? Que aí ela cuida. Porque daí ela cuida, exatamente. Ou seja, o segredo tá no cuidado, né? Sempre, né? Mas eu vejo muito isso, assim, não adianta só colocar a culpa na cliente, entendeu? Sim. A cliente não tá higienizando. Tá bom, mas você explicou pra ela que ela tinha que higienizar? Explicou por quê? Explicou o que ia acontecer se ela não higienizasse? Porque, assim, não é possível que ela entendeu tudo isso E continua fazendo, e continua né? não higienizando, entendeu? Possível. Sempre é possível. Sempre e eu posso provar. Mas você entende que, assim, muitas vezes colocam a culpa só na cliente
E assim, Sim, lógico. você pode não estar Tem passando... todas as possibilidades. É que no nosso caso, assim, a gente procura educar o máximo. possível. Sim, O e é isso. máximo E assim, que você pra- tem que ter a humildade de entender a sua limitação, que você vai passar o dia inteiro trabalhando e falando, dando as mesmas recomendações o dia inteiro, e você vai ficar cansada. E de repente a qualidade que você deu essa informação para a primeira cliente do dia não foi a mesma da última. Então, ter esses artifícios, né? Ter gravado, ter escrito para mandar é um cuidado com a sua cliente que vai ser um cuidado com o seu negócio, né? Muito legal, muito Que eu legal. acho que vale bem a pena. Eu faço um PDF, né? Ainda coloco a folhinha, então ela recebe fisicamente. Mas agora eu vou fazer um vídeo. É muito interessante. Eu gostei Vamos também. fazer um vídeo, Vamos. amiga? É legal, elas gostam do, Muito do legal, vídeo. muito legal. Vamos, porque eu falei da parte da higienização, porque assim, eu tenho algumas clientes, não são todas, que elas usam muita maquiagem. Ah, tá. A higienização pré, né? Muita maquiagem. Isso é uma coisa que eu falo até no curso também, que é assim, provavelmente vocês já fazem essa prática, né, de pedir para vir sem maquiagem. Sim. Mas eu sei, como são clientes, eu também trabalho com o público, eu tenho certeza que muitas não vão vir sem maquiagem. Tinha que passar uma maquiagem. Sim. Então, assim, o que eu dou de dica é, se você for tirar toda a maquiagem ali na maca, se for muita maquiagem, dependendo do tipo de maquiagem, às vezes coisa à prova d'água e tal, é muito provável que você corra o risco de escoriar a pele dessa cliente. Escoriando a pele, você tira a defesa ali e você aumenta o risco de uma alergia, de uma irritação, até, dependendo do tanto, abrir uma portinha ali para uma infecção. Então, eu gosto muito da ideia de, no banheiro do seu estúdio, você ter demaquilante, ter espuma, e pedir para ela... Você viu que tá maquiada mesmo? Vai lá tirar. E daí, claro, vai ficar um resquíciozinho que você vai terminar de tirar na maca, né? Mas não dá para querer tirar 100% da maquiagem na maca, porque você acaba correndo riscos. Na verdade, o que eu faço com essas clientes que elas, né, que não é nem que ela vem maquiada, mas é que ela vem com excessos de outras maquiagens que ela já vai fez. Ficando resquício. Uhum. Nossa, fica um negócio horroroso. Porque eu não faço manutenção. Ali já não vai manutenção. Ali é uma remoção, ela vai pagar pela remoção e vai pagar uma nova aplicação. Na porque lâmpada não tem de nem... fenda, no consultório, a gente vê com um aumento muito grande, né, os cílios. Outro dia eu postei uma foto de um restinho assim de rímel, de delineador, que juro, você olhava para a pessoa e até de perto parecia que não tinha nada de maquiagem ali, nada. Mas é tanta sujidade que fica na raiz e tudo, e às vezes isso vem o acúmulo de vários dias, né? De vários dias. E é complicado mesmo. Eu sempre falo em curso, até a Aninha sabe, teve um caso específico, tem uma equipe de atendimento, né? Essa cliente, ela é cliente já faz algum tempo e sempre ela vem com os cílios muito sujos. E ela também tem a característica da oleosidade. Uhum. E aí, uma das pessoas que trabalhavam lá comigo, ela foi fazer a retirada das extensões, que já estavam há mais de 30 dias. Estava numa situação tão deplorável... Deplorável, né? Que ela foi para o banheiro vomitar. Nossa. Tinha de tudo ali. De tudo que você pode imaginar. Tinha macarrão, dá até para feijão, guardar uns objetos, né? Tinha caneta, tinha de tudo ali. Então, assim, eu falei, gente, como que deixa chegar num estado desse? Sim. Porque não é um dia que não lavou. Não, Sim, não é. Não é. Não foram 4 dias sem lavar, certeza. Ué, se ela voltou com mais de 30 dias, imagina, né? O tempo que ela não estava sem... Mas estava assim. Não, e daí uma cliente dessa que tem todas essas impurezas ali, tá super colonizado, tem estáfilo, pode ter demodex. Nossa, com certeza. Mas estáfilo ali é até pior, porque daí o que você pode fazer? Você abre uma escoriação naquela pele, você faz uma infecção ali, pode virar uma celulite orbitária. Hoje mesmo eu vi uma moça que eu admiro bastante, assim, do mundo leste e tal. Ela estava postando um caso, tá? Falou, essa alergia é muito grave, a paciente está tomando antibiótico. Gente, aquilo não é alergia. Aquilo é uma celulite orbitária. Isso é uma infecção seríssima, terrível. Sabe? Que se não for tratada, claro, assim, se não for tratada por muito tempo e paciente imunocomprometido, pode até virar uma meningite. Meu Deus. Então, assim, Deus, o negócio é sério. tem que tomar cuidado, sabe? Uma alergia, uma irritação, são coisas
que podem acontecer com qualquer um e você tem que estar atento e saber o que fazer depois. Agora, tem coisas que você vê que chegam num estágio que tinha que ter parado antes, sabe? Tinha que ter parado antes, porque não dava para ter deixado chegar naquilo. Não vale a pena o risco, Não né? vale a pena, não vale a pena. Eu sempre falo, em curso principalmente, eu falo que todo mundo que chega no curso sempre tem uma ou duas que fala, eu já fiz extensões de cílios e eu tive alergia. E aí a gente interrompe aquele momento na aula e começa a se falar muito sobre as questões alérgicas. E eu tento explanar, eu tive, infelizmente, algumas experiências muito ruins em questões de alergia, mas foram choques anafiláticos, enfim. E eu estudei muito sobre alergia para preservar minha própria vida, inclusive. Então, eu sempre falo muito para as meninas que a alergia é perigoso. Sim. A alergia, ela precisa ser vista de uma forma responsável. E aí sempre aparece alguém em aula, em curso, né, amiga, que fala, olha, eu fiz e me deu alergia. E eu peço para a pessoa relatar o sintoma, o mínimo sintoma que pudesse realmente chegar numa conclusão. Porque essa pessoa, ela continua indo em outros lugares e fala, eu tive alergia de cílios. Quando a gente recebe cliente desse tipo, eu, por exemplo, não faço. Né? Ah, mas eu queria que fizesse um teste alérgico. Eu sei que o teste alérgico não me garante que não vai ter uma reação alérgica. Porque é uma questão imunológica. Sim. Né? E aí você percebe que ela teve uma sensibilização de uma técnica mal aplicada. O negócio ficou quase um implante na pálpebra. A pálpebra ficou mega inchada. Você vai ver a pele cobrindo o fio. Aqueles tarugo de cola. Não, e caso que o fio sticker continua nascendo e o fio da extensão continua lá na pele? Continua. Então, você fala que é um implante. Dura 40 dias? Não, dura um ano. Dura um Se eu ano. deixar aí, dura um Se ano. não mexer e não lavar e não fizer nada, vai ficar aí uns 4 meses seguidos. Ou mais. Mas, assim, essa questão da alergia é uma coisa importante, né? Porque, assim, eu vejo com muita frequência a profissional alérgica falar, a minha cliente teve alergia. Só que, assim, a cliente pode ter uma alergia ali na pele, uma dermatite. A cliente pode ter uma conjuntivite alérgica, porque a conjuntiva, que é a pelinha transparente que recobre a esclerótica, eu vejo vocês, às vezes, as lestes falarem muito da esclerótica, que nem é importante para vocês. Importante mesmo é a conjuntiva, que é o que recobre a esclera, né? E a conjuntiva, ela é um tecido imunológico. Então, ela tá ali para isso. Ela vai ter essas reações como proteção do organismo. Aí são as alergias. Aí, assim, as outras coisas que podem acontecer, as outras irritações, nem sempre são alergia. E a conduta que você vai tomar, de acordo com o que for, claro, você não vai tomar condutas de um oftalmologista, de um médico, não é essa a sua função, você não está ali para isso. Mas você que aplicou o procedimento na cliente, você vai ser a primeira pessoa que ela vai procurar e você que vai dar a primeira orientação. Exato. Pode ser que no fim a orientação seja, você vai ter que procurar um oftalmologista. Pode ser que não. Só que assim, você tem que ter na sua cabeça um esquema, uma ideia, para poder saber o que orientar. Então, assim, é compressa gelada? É compressa morna? Isso é alergia? Isso não é? Isso é uma irritação? Será que ficou alguma coisa... Será que ela abriu o olho enquanto estava fazendo e o fumo irritou? Será que o pad encostou um pouquinho no olho, o micropor, qualquer coisa que usou? E, assim, dá para vocês terem essa noção. Então, dentro do curso... Tem uma aula que virou meu xodó do curso, que para mim, só essa aula valia, assim, 3 vezes o que eu tô pedindo pelo curso, sabe? O que eu tô cobrando no curso. Porque se você pega hoje os grandes hospitais, os hospitais mais de ponta, assim, você pega o Einstein, o Sírio e tal, eles passam por aquelas acreditações, sabe? E o que é importante nas acreditações? Um protocolo de conduta. Você seguir mais ou menos nas intercorrências, você ter um fluxograma, uma linha do que fazer, entendeu? Então, eu fiz uma aula dos principais problemas que podem aparecer, e daí até esse presente que eu trouxe para vocês, que é assim, a ideia esse material tem no curso para quem quiser imprimir, mas é baseado numa aula, tanto que está aqui marcado, que é da aula e não serve para tratamento, nem para diagnóstico, é só para vocês terem uma orientação mesmo. Nossa, que legal. Então, cada fluxograma vem o que sua cliente voltou queixando depois do seu procedimento. Então, é a pálpebra inchada, e daí você vai seguindo o que pode ser e o que você deve fazer em cada caso. É o olho vermelho? Olha, que legal.
É sensação de corpo estranho dentro do olho? É a baixa de visão? Então, aí, esse aqui é para vocês. Muito Obrigada, doutora. Porque, gente, assim, eu amo. depois que vocês têm a orientação, depois que vocês dão a orientação para cliente, muitas vezes ela não vai precisar fazer mais nada. E muitas vezes, assim, é importante vocês terem na cabeça de vocês as coisas que elas podem ter. Que não necessariamente alergia. Sim. Muitas vezes alguma coisa que ela já tinha antes, que pode ter só se exacerbado com o procedimento. E é fácil, é simples vocês conseguirem ter essas diferenciações. E se for um dia que ela esteja com a imunidade baixa? Na verdade, assim, para alergia, especificamente, você vai se preocupar mais com a imunidade alta do que com a imunidade baixa. Entendi. Né? Mas a imunidade baixa, é isso que ela a gente pode tava ocasionar... falando. Ela pode, se ela tiver já uma blefarite de base, pode piorar. Se ela tiver uma escoriação na pele, fazer uma infecção, abrir um ordelo, então ela vai ter mais facilidade de entupir ali uma glândulazinha e fazer um ordelo, entendeu? Esse tipo de coisa. Agora, paciente de imunidade baixa não vai ser a que vai ter alergia, que é o oposto. Então, a alergia é como se fosse uma exacerbação da resposta imunológica. Que bom. E eu sempre falo isso, né? Porque eu sei que a resposta imunológica de quem tem alérgica é muito exagerada. Então, é tipo dar um tiro de bazuca numa formiga. Mosquinha. É isso. Então, E daí pega tudo que tá em volta. E aí abaixa, tem gente que fala, é que eu tô com a imunidade baixa, que eu tô com muita alergia. Aí eu fico... Oh, minha filha. Por exemplo, a minha sugestão seria paciente que tem urticária. Eu. Nossa. Então, paciente que tem urticária é uma paciente que ela pode abrir alergia de qualquer coisa em qualquer lugar. Então, é uma paciente que, primeiro, tem que estar muito claro para ela que pode acontecer. Em geral, ela já sabe, né? Porque, em geral, ela já passou por algumas... E daí, sim, você aplica os protocolos, sabe? De higienizar 3, 4 vezes o que você higienizaria, o que você estava falando do teste alérgico. Não é só o teste alérgico, qualquer coisa. Não existe você impedir alergia 100%. Não existe. Porque a pessoa pode ter alergia de qualquer coisa. Corticoide é algo usado para tratar alergia, para não ter alergia. Existe mínimo, raríssimo, uma pessoa que tem alergia de corticoide? Existe. Sim, existe. Então, assim, os produtos hipoalergênicos, o que eles fazem em geral? Eles pegam, na média da população que desenvolveu alergia, qual composto daquilo que foi o mais comum, que dá para tirar ou dá para mudar, né? Metil para metil, fazer essas mudanças. Tipo o esmalte, né? Que é aquele 3 free, tira o tuoleno, e aí fica para dar menos alergia. Significa que não vai dar? Não significa. Pode ser que a sua cliente tenha alergia ao conservante daquilo, ao que está ali para não deixar estragar, entendeu? Então, não tem como. E isso é importante, inclusive para as clientes que escolhem, que querem fazer um teste alérgico, que falam, não, eu só vou fazer se eu fizer o teste alérgico. Ok, não tem como, mesmo que você coloque 10 fiozinhos em cada olho, deixa a cliente 3 dias em casa para ver, não aconteceu absolutamente nada. Pode ser que ela volte pela quantidade, no dia vai dar. Porque foi uma quantidade muito maior que ela foi exposta. Diminuiu um pouquinho o risco fazendo teste alérgico? Sim, diminuiu, mas ela precisa saber. Porque ela precisa saber, assim, não é porque eu fiz o teste alérgico que pronto, agora eu tô isenta. Não. E, assim, a satisfação da sua cliente sempre vai ser atrelada à expectativa que ela tinha. Então, ela tem que saber disso antes. Porque daí você não gera nenhum problema, nem para sua imagem, nem para nada. Né? Doutora, uma pergunta. Outra. Calma aí que só falta 302 agora. Estamos quase lá. Alguns clientes já relataram, né? De ir em outro estúdio e falar assim, nossa, quase fiquei cega por causa da cola. Caiu cola dentro do meu olho. Quase fiquei cega. Eu sei que pode, sei lá. Amiga, só se pegar o vidro da cola e despejar no olho, mas errar a quantidade gota de técnica, do colírio. Bom, a gente não pode saber como que as técnicas todas mil que usam, né? Por aí, mas exatamente. Olha, gente, eu fico, nossa, ela foi quase caiu cola no meu olho. Falo, mas vamos falar do procedimento normal. Sim. Por exemplo, como a gente faz? Então, a gente faz o isolamento dos cílios inferiores. Se atenta a não encostar na linha d'água. Tenta prender o máximo que conseguir dos fiozinhos. Fechou. Tá fechadinho. Se eu percebo que tem a cliente que ela não fecha totalmente o olho, enquanto eu tô fazendo um lado, eu tô segurando mais com a fita. Sem pôr moeda. E sem pôr moeda, pelo amor de Senhor, de Deus. Nada na testa. Vamos falar da testa também. Nada na testa, por favor. Tenha uma mesinha, alguma coisa, na cabeceira, qualquer coisa. Menos ali. Então, ela tá com o olho fechado. A gente pega um fio, vamos colocar um fio brasileiro.
A gente vai mergulhar aquela base daquele fio no adesivo, retirar. Os fios, os adesivos, eles têm uma secagem rápida, portanto, a gente precisa ser mais rápida. Muito rápido, por isso que não faz E vamos muito... acoplar. O que ela E sente? no centro também, né? Porque às vezes, eu já vi, se você põe o fio não bem no centro da gota, a parte de fora da gota que já começou a dar uma polimerizada, ela vem micropartícula, que nem uma areinha, já seca. E isso pode cair no olho da sua cliente. Que nem uma areinha, entendeu? É muito mais fácil do que a cola em si cair. Exato. Sim, porque, ó, a minha cola é meio segundo. Se eu dar uma moscadinha ali, já era. Eu Já perco o era, fio, porque perdeu. nem cola mais. Não cola mesmo. Sim. O fato é esse. Então, só o fato desse fume estar ali presente, que ele buscando a umidade do olho, ela ter essa sensação Sim. de que o cola caiu Dentro do olho, sim. Essa irritação gera a sensação de corpo estranho. Se tiver uma escoriaçãozinha na conjuntiva, gera a sensação de corpo estranho também. Então, a cliente ter sensação que tem alguma coisa no olho dela, nem sempre é algo que está lá dentro do olho de fato. Mas, o que eu sempre falo? A sensação da sua cliente, a sensibilidade dela, é uma defesa do organismo dela e é para ser um aliado seu, não um problema. Então, assim... Ele vai te direcionar o que fazer. A técnica que você acabou de descrever, se acontecer algum ruim mesmo e cair alguma coisa dentro do olho, você vai ver. Você vai ver, porque tá ali. Você não tá com nada que você não tá olhando e tal. Você vai ver. Então, assim, você não viu. Você não tem certeza que não caiu nada dentro do olho. Ela tá com aquela sensação de corpo estranho. Você avalia se a fita, se o pad não estão ali tocando. Não tá tocando, ou você reposiciona e tal. Tem clientes que vão ser mais sensíveis mesmo. E algumas, de repente, a conjuntiva já fez alguma escoriadinha por causa da fita, ela vai continuar sentindo essa sensação de corpo estranho. E aí que é uma hora boa de usar um colírio lubrificante. Porque isso vai te diferenciar se essa sensação é de algum machucadinho que ficou ali, ou se foi só aquela sensação inicial. E assim... e uma coisa logo que começou a fazer, tem aquele fume, porque o organismo vai se dessensibilizando, né? Então, começou a irritar, tal, aí você fala, é assim mesmo, tal, e continua, e passou. Outra coisa é a cliente que ficou ali 2 horas com você e ficou as 2 horas queixando, ali é mais provável que tenha algum problema. Isso. Então, assim, é importante você saber o tipo de produto que você está trabalhando, que a química do adesivo causa uma irritação mesmo, que a conjuntiva está ali para isso, para fazer essa proteção, mas também é importante você não ignorar as queixas da sua cliente. E, de repente, comer uma bola aí, porque você está falando, não, é assim mesmo, por 2 horas, não é assim mesmo, entendeu? Não é normal. É. Quero te mostrar uma imagem. Deixa eu ver. Vou te contar a história dessa imagem. Eu recebi uma mensagem no meu Instagram particular, pessoal, de uma pessoa que é leste, e ela falou que eu queria sua opinião sobre esse trabalho, porque esta pessoa ela faz os cílios em 20 minutos, e você é uma pessoa que eu admiro, acho seu trabalho lindo, só que eu vejo que você não faz os cílios em 20 minutos, Deus me livre. Nem quero. Nem quero. E eu queria que você me desse sua opinião, porque o meu sonho é poder trabalhar e fazer uns cílios em 20 minutos. E aí ela me mandou o link dessa profissional, que eu não vou 20 minutos eu não fico nem colando os cílios postiços, porque... 20 minutos eu não faço, nem terminei a higienização ainda. Se quer em 20 minutos, coloca aquele magnético e Né? pronto. Por favor, né? Nem coloca. E aí eu fui ver o trabalho dela e a gente vê esse tipo de trabalho. Super saudável, né, doutora? Nossa, é até difícil de entender o que é o que aqui, né? Nossa. Ela já tá com gatilhado outra aqui, ó. É bem complicado, né? Na verdade, assim, sem puxar essa pálpebra e olhar, dá para ter certeza do modo que tá, que tem glândula de meibômio mexida aí, entendeu? Isso. O olho super vermelho. Super vermelho. Aqui super a gente vermelho. diz uma ceratoconjuntivite ou não? Não, sim. Você pode dizer uma conjuntivite, mas não necessariamente infecciosa, tá? Sim. Não necessariamente infecciosa. Mas você vê até, eu não sei qual é o tamanho da fenda palpebral dessa cliente antes de colocar esses cílios. Mas você vê que ela tá com a fenda palpebral bem diminuída. Bem. Então, pode ser que tenha edema palpebral aí também e que
o peso não colocado nos lugares corretos estão dando até um pouquinho de pitose. Estão totalmente. Então, assim, tá qualquer coisa menos mas bonito na no fim página das você contas, vê... né? Não, Tudo exatamente, menos bonito. E você vê que na página é tipo Ctrl+C, Ctrl+V. Todas estão com essa característica, com os olhos extremamente vermelhos e assim, com sono, parecendo um espanador, que modéstia à parte, os meus filhos não ficam desse tamanho, eu acho horrível. Deus me livre. Acho péssimo. E aí foi o que eu respondi para ela assim, em primeiro lugar, obrigado, tal, mas você acha esse trabalho bonito? Você gostaria de fazer nas suas clientes Sim. um trabalho desse tipo? Eu acho que a questão aí não é tempo, Sim. e sim qualidade, e sim oferecer, né? Porque ela está visando... E assim, se você pensar daí no negócio, tá? Faz em 20 minutos, ok. Mas a cliente que aceita um resultado assim, um olho vermelho assim, uma pitose dessa pós-procedimento, quanto ela está disposta a pagar? Porque, assim, às vezes a gente fala, ai, mas nossa, a concorrência tá desleal, porque ali cobram bem menos, porque ela coloca em 20 minutos e tal. Mas, peraí, a cliente que vai lá, que procura você, que quer... Que se preocupa com a higienização, com a segurança dela, com a saúde dela, essa outra pessoa não é sua concorrente. não é mesmo. Não é sua concorrente, porque essa sua cliente não vai colocar os cílios lá. Se colocar é uma vez para nunca mais, para voltar correndo para você, entendeu? Então, é o tipo de coisa que não vale a pena, de fato, fora o risco. Fora o risco, porque assim, o risco de dar ruim num caso assim é muito grande. E a gente sabe de antemão, pela maneira que está colocando, que a profissional não sabe as informações de saúde ocular que, de repente, deveria saber. Né? Então, se der um problema, ela não vai saber como fazer, orientar. Né? Entendeu? Então, assim, é meio insustentável. É uma coisa com prazo de validade, Exatamente. E isto... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Senhor, me ajude, por favor. Meu Deus. Lembrando que isto é o trabalho de uma aluna, tá? Nossa, a mas... doutora tá até assustada. É. Aluna de quem? Oxi, adivinha. Ó, e posso falar uma coisa? Se você ampliar aqui, dá pra ver que o jeito que tá colado tem fio natural aqui, ó, que ele acaba ficando virado pro olho, tá vendo? Esse fio natural virado pro olho simula uma doença que a gente chama de triquíase. Esses fios ficam pra Exatamente. dentro. Então, isso aqui vai dar um sintoma na cliente Não sei nem se essa muito menina ruim. tá viva. E Porque depois disso daí... Não, e além do sintoma, assim, de ficar muito incomodada e tal, pode levar a uma abrasão corneana e tal. E você olha aqui, ó, olha onde tem cola depositada. Nossa, Tá vendo? Não, tá péssimo. péssimo. É complicado. Essa é a ideia, entendeu? Por isso que eu falo assim, eu não conheço todas as técnicas, eu não conheço todos os fios, eu nem tenho tempo para isso, entendeu? É um mundo assim que todo dia sai coisa nova, todo dia tem técnica nova, pinça nova, fio novo, cola nova. Então, assim, o que eu tenho para oferecer para as lashes é uma informação que não vai ficar mudando, que se você tiver ela na sua cabeça, você vai conseguir selecionar a sua carreira para não ir para um lugar que pode te levar a problema, entendeu? Exatamente. Então, assim, é o poder do conhecimento, Exatamente. no fim das contas. Esse conhecimento é o que te dá poder para você gerir a sua carreira escolhendo as coisas certas. Porque independente da técnica que você vai aplicar, o olho vai ser sempre o mesmo. Sim, exatamente. A fisiologia do olho, a fisiologia do fio, a fisiologia da pálpebra não muda. O que muda são as técnicas e tal. E daí você, sabendo essa fisiologia, você sabe olhar criticamente para cada técnica nova. E assim, isso te coloca na frente já de metade de todo mundo, né? Uma dúvida. Quanto ao uso das fitas auxiliares, quando a gente tem, querendo ou não, uma flacidez mais de pálpebra, falo por mim, minha pálpebra já não é mais uma pálpebra de 20 e poucos anos. Bora lá resolver. Eu com 20 e poucos anos já não tá. E aí eu comecei a perceber que dependendo da forma de colocação na minha pálpebra, quando termina o procedimento, eu tenho uma deficiência na acuidade. Parece que eu dormi com o olho pressionando e aí eu fico meio cegueta nas 2, 3 horas seguintes. Eu tô com os dias contados ou não? Não, tá tudo bem. Vai sobreviver. Na verdade, assim, é transitório, né? Mas
vale muito a pena usar as fitas microporosas para afastar esses excessos de pele que as clientes possam ter, né? Então, assim, na consulta mesmo, para blefaroplastia, quando é a consulta para excesso de pele, que é a cirurgia que eu mais faço, eu uso uma fita microporosa para separar ali aquela pele que vai ser retirada na cirurgia, para a paciente ter uma noção de que pele que vai sair, como que ela vai ficar depois da cirurgia e tal. Essa mesma manobra que eu faço para colar, vocês podem fazer e trabalhar naquela pálpebra como se fosse uma pálpebra sem excesso de pele, da mesma maneira. A única coisa que eu peço sempre para prestar bastante atenção não é o seu caso, mas você pode ter essas clientes que têm mais excesso de pele também com uma pele já mais ressecada pela maturidade. Então, uma pele mais madura, mais friável. Então, muitas vezes, mesmo a fita sendo bastante microporosa, quando você vai retirar, você pode machucar essa pele. Nossa, direto. Então, eu sou a chata do rolê. Que eu... Fico, ai. Então, mas tem uma coisa que eu uso no consultório, que eu uso para tirar curativo de cirurgia e tal, que é super legal de você fazer na fita seca. Você umedece um cotonete em óleo Johnson, Dersane, óleo de girassol, qualquer solução oleosa e passa por fora da fita. Isso tira a cola e daí você tira sem trazer nenhum problema. E essa sensação que eu tenho de não estar enxergando direito? Mas é isso, a falta do piscar, da pressãozinha estar ali, que é de como você está acostumado, mas é transitório, tá? Que velhice. Mas isso é transitório. Isso, um tempinho depois, já vai voltar ao normal. Não tem risco disso te causar um problema visual mais prolongado. Porque foi de um tempo pra cá que comecei a sentir isso. Aproveita pra fazer uma consulta aqui, né, amiga? Que tá ligada, né? Eu tô ligada. E aí, que mais? Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Então, voltando ao assunto da cola. Vamos. O que, sei lá, possivelmente poderia acontecer ali na extensão de cílios que realmente poderia levar à cegueira? Porque esse é o medo de muitas, né? Caiu no meu olho, eu fiquei cega. Quase fiquei cega. A cola, o formaldeído é tóxico, né? Então, ela é uma parte que é um problema. Agora, tirando a parte do formaldeído, a gente usa uma cola que tem algo parecido, assim, que é líquido e daí ele endurece, para cirurgias, né? Que é a cola biológica. Então, a cola, se ela cair e rapidamente for retirada, provavelmente não vai trazer nenhum problema, tá? Eu me preocupo um pouquinho mais, mas também assim, não vai acontecer, tá? Porque teria que ser horas de contato, mas eu me preocupo um pouquinho mais com os primers. Mas teria que ser um volume muito alto e muito tempo em contato. Por quê? Ele é álcali. Ele é alcalino. E as queimaduras químicas por álcali são mais perigosas do que as por ácido. Porque o álcali, depois que você faz a lavagem copiosa é assim, lavar. Depois que você faz essa lavagem e tudo, qualquer resquíciozinho que fique no fundo de saco e tal, ele pode continuar queimando ali, diferente do ácido. O ácido você consegue tirar completamente, ele não continua rompendo as camadas. Então... Mas, assim, eu não sou contra usar, tá? Primer, eu acho que tem que usar, pode usar. Vocês usam em muito pouca quantidade. É só ter esse tipo de atenção. As pouquíssimas coisas que podem levar a entrar em contato com o olho e dar um problema, você vai fazer lavagem copiosa. Então, assim, já viu indústria que tem uma placa lá, se entrar em contato com qualquer produto químico, você vai lavar muito rápido? É isso. Você tira aquilo de contato do olho. O olho também tem os seus mecanismos de defesa, né? E daí, assim, quando você pensa em baixa visão, seria a queimadura química, mas acho muito difícil mesmo, assim, pensando nas técnicas, ou uma abrasão na córnea, na região mais central da córnea, tá? A abrasão na córnea, que seria com algum material, de repente, sei lá, você tomou um susto e a cliente abriu o olho com a pinça no olho, alguma coisa assim. Furar o zóio da cliente, no caso. E assim, a córnea dói muito. Então, assim, provavelmente, se você fizer uma abrasão na córnea da sua cliente, ela não vai embora e depois vai voltar reclamando que não tá enxergando. Ela já vai sair de lá. Vai doer muito lá, entendeu? Ela já vai sair assim, cega de lá. A córnea é a maior concentração de terminação nervosa que a gente tem no corpo inteiro. Nossa, só que a gente tem o epitélio, que é muito fininho, protegendo. Se você abrir esse epitélio, vai ter dor. Vai ter muita dor. Então, não é uma cliente que vai levantar da sua maca, muito obrigado, pagar, vai embora e depois vai te mandar um WhatsApp. Não é. Não é. Você vai ter o problema ali no na local, hora, entendeu?
Então, esses produtos, eu não uso, tá? Eu não uso primer, eu não uso... Como que é o nome do produto que passa depois, que fala que pode lavar, que não sei o quê? Finalizador Acelerador. Eu não uso nada disso. Eu não uso exatamente por achar que não são todas as pessoas que já tiveram contato com algumas substâncias. São químicas a mais, né? São químicas a mais. E aí, a gente está tendo mais uma porta, mais uma possibilidade de alguma reação que as pessoas não vão relacionar que foi o primer, que foi o acelerador, vão falar que foi a alergia das extensões de cílio. Então, eu não uso. Isso. Então, eu acho que você consegue... aliás, não existia nada disso, né? Então, eu consigo trabalhar muito bem só fazendo as higienizações, né, com sabões específicos. Ou... fazendo o que precisa ser feito, né? O básico bem feito faz diferença, né? Eu não vejo problema em quem usa, só acho que tem que saber isso. Tá usando química a mais, tá tendo mais risco de alergia... Mas, assim, não tem problema. Tem que ter os cuidados e entender. Mas, com certeza, o básico bem feito sempre resolve. Isso em tudo, né? Isso em tudo. E fala pra gente um pouquinho sobre o lash lift. Então, o lash lifting é exatamente essas questões da química, tá? O lash lift eu tenho mais medinho. E ali eu não vou entrar em... funciona, não funciona, porque eu vejo muito essa discussão. Funciona, não funciona, curva, não curva, não sei. Mas isso aí é a técnica feita, isso aí né? é muito mais de vocês do que de mim. Sim. Mas o lash lifting, você trabalha com muito mais química, né? Então, dependendo da quantidade das concentrações da química, você pode trazer problema no fortalecimento do fio da cliente. Então, eu acho que entra naquele ponto que a gente falou lá atrás, que é você entender um pouquinho de tricologia e analisar o fio da sua cliente específica antes de começar o procedimento, né? E, assim, existe dentro dos produtos que você usa para lash lifting os mais fortes e os mais amenos. Então, cabe à profissional ter esse conhecimento para indicar para a cliente específica dela qual que ela tem que usar. E, no procedimento, você tem um mundo também de cuidados específicos, assim como na colocação de extensão. Então, assim, como você vai colocar aquele modeladorzinho na sua cliente, como que você vai fazer a aplicação, a distância que você tem que ter da raiz para aplicar toda a química. Então, aí entra na mesma coisa. E depois, quando você entra nos problemas que podem ter acontecido, segue exatamente o mesmo fluxograma. Entendi. Segue exatamente a mesma coisa. E sobre manutenção? Você acha que a manutenção, ela de certa forma pode ser ruim ou não? Porque a gente faz a manutenção, faz a remoção mecânica, né? Então, você faz aquela, segura o fio natural e faz o descolamento do fio que está por cima. Você acha que isso pode trazer algum problema? Você indica fazer manutenção? Não, na verdade, assim, eu acho que pode fazer manutenção, sim, sem problema nenhum. E quando você entende da tricologia, você sabe que na hora de fazer a remoção mecânica, é mais importante a sua pinça que está segurando o fio natural do que a sua pinça que vai puxar o fio. Sim. Então, assim, é aquilo que eu falei de informação. Você consegue... Isso pode ser um problema enorme, pode. Se você não sabe o que você está fazendo muito bem, você pode ali estar com a pinça mais fraca segurando o fio natural, a hora que você vai remover, você faz a remoção, você traciona o fio, que é o que a gente não quer, né? Então, assim, você tem que entender o porquê para você saber... existe um negócio em medicina que a gente chama de raciocínio clínico. E é isso, você tem que entender da fisiologia que essa informação ninguém vai te tirar. E dali para frente você consegue fazer as escolhas mais acertadas com segurança. Entendeu? Mas não vejo problema nenhum em fazer manutenção. Ai, que ótimo. Desde que esteja propício para fazer uma manutenção. Vamos só colocar esse adendo. Detalhe. Né? Que esteja bem para fazer uma manutenção. Eu acho que eu tirei minhas dúvidas das minhas clientes também, que estavam aqui tudo me perturbando. Eu também. Já falei de tudo aqui. Mas fala aí, do seu curso, como que a gente consegue, qual é o caminho, que eu já vou comprar. Eu já quero. Seguinte, então, eu fiz o curso com o maior carinho, foi super demorado. Eu tô nessa enrolação de fazer esse curso há, sei lá, uns 8 meses. Mas eu queria que fosse de um jeito, porque... eu sou aluna também, né? Porque como médica você tem que se atualizar o tempo todo. E eu sei que às vezes você vai fazer um congresso, tal, vai assistir aula daquele bambambam que você sabe que opera muito, tal, e daí você fica super decepcionada, porque você fala...
não passou bem a informação, né? Então, eu assisti curso de iniciante, eu fui em curso de iniciante, porque eu queria entender quais eram as dúvidas de vocês, entendeu? O que eu podia trazer de informação para agregar no dia a dia? Porque informação tem um monte, mas eu queria fazer um negócio direto ao ponto, para também não virar aquele negócio que você compra o curso, fica lá 10 horas de carga horária do curso, que você nunca vai sentar para assistir e não agrega no seu dia a dia, sabe? Exatamente. Então, eu fiz um negócio bem direto ao ponto. Isso é um exemplo, que é um negócio, assim, bem direto ao ponto mesmo, para você ter e saber. E a gente nunca viu isso aqui em lugar nenhum, tá? É legal, né? Muito, isso aí é legal. muito Isso aí virou meu xodózinho, porque... Ai, eu amei. E daí, assim, o curso, eu não vou fazer abertura, fechamento de carrinho, assim, porque eu não tenho pé para isso, sabe? O meu foco, o meu dia a dia é o meu consultório, minha clínica, meus pacientes. Sim. Então, eu gastei vários fins de semana para fazer caprichadinho e vai ficar lá. Só que como para também valorizar quem está me conhecendo já de cara e confiando e tudo, eu fiz um preço super, super especial de início, né? Que vai ficar agora provavelmente aí uma semana, 10 dias, como se fosse o tempo de abertura, fechamento de carrinho. Sim, lançamento, né? Que é com mais de 50% de desconto. Dentro do meu perfil do Instagram, que é @doutora.marilia.oftalmo, ali no Linktree tem o link para ir para a página de vendas. Legal. Vou passar para você também, para você colocar, para você também, Ninha, divulgar aí o link para todo mundo. Com certeza. E em cima desse desconto de lançamento ainda, tem o cupom Pod das Lashes 10, que é 10% de desconto aí. Arrasou! Gente, Que é pra não quem tem tá vendo desculpa. E assim, tá barato mesmo, viu? Porque menos de R$20 por mês você tem um batalhão de informação, muita coisa de material físico, as aulas estão super caprichadas, tudo em alta qualidade, o som bom, sabe? Ô, doutora, e uma coisa que eu sempre falo, tem algumas profissionais que elas se preocupam muito só com técnica. Técnica. Falei, gente, a saúde ocular ela é tão importante quanto a técnica. Sim. Se você tiver uma técnica boa e não souber nada de saúde ocular, sim, não adianta. E assim, é aquilo que a gente estava falando, as técnicas elas vão mudando, elas vão Exato. trocando, mas a saúde ocular há 9 anos é a mesma, né? Não mudou até hoje. Então, assim, é um negócio que você não vai ter que comprar um esse ano, o outro ano que vem, o outro no outro ano, porque vai atualizando. Isso aí não vai, né? Isso É aí verdade. Ai, gente. é o básico. Top, né? E também queria te agradecer porque você aceitou o convite de estar com a gente lá no Lash Tô ansiosa pra isso. Vai ser muito gente, legal. só que vocês já viram tudo isso, fazem Imagina ideia lá. como vai ser lá. A gente vai preparar alguma coisa bem legal pra lá. Vamos, nossa, vai ser muito top. Aproveitando, 29 e 30 de outubro. Estaremos, doutora Marília estará lá com a gente no dia 29, dia 30, para curtir a festa, a piscina. E aproveitem que ainda estamos no primeiro lote, tá? Então, depois que acabar, acabou, aí já sabem, né? Já era, não adianta chorar depois. Exatamente. Quer deixar mais algum recado? Quer falar mais alguma coisa? A gente vai começar a encerrar aqui. Não, eu estou super à disposição. No meu Instagram eu consigo responder com bastante frequência. Eu sempre falo, manda mensagem no Instagram, às vezes eu posso demorar, mas eu sempre acabo respondendo. Então, @doutora.marilia.oftalmo, vocês fiquem super à vontade, são todas as lashes super, super bem-vindas lá. Pode tirar dúvida, manda foto, manda áudio, fica à vontade. Ixi, que tá eu tô lascada. à disposição. Tá lascada. Dê dinheiro, mas não dê liberdade. Não dê liberdade. E as alunas aí vão ter algum grupo de apoio? Dentro do Telegram, alguma coisa assim? Dentro do próprio curso tem a área dos membros, né? E vai ter chat lá para perguntas e respostas. A ideia é que eu fique entrando com bastante frequência. Se eu ver que a demanda tá alta, aí a gente forma grupinhos. Mas a minha ideia não seria formar um grupão de WhatsApp. Seria formar grupos menores. Até pra gente conseguir discutir mais, sabe? Sim. Formar grupos... Em cursos de medicina, a gente faz muito isso. Forma grupinhos de 10, 15 profissionais. Porque daí as discussões acabam ficando mais ricas. Verdade. Mas depois Ótimo. acaba se perdendo a conversa e passa batido, né? Sim. Mas é isso, então. Ai, que Agradecer. pena que acabou. Que pena que acabou, porque aqui eu a gente adorei. ficou 5 horas falando, viu? Fácil. Eu adorei. Eu também, né? Eu falo bem pouco. Um básico, bem feito. Mas muito obrigada. Veio de longe, né? Sorocaba. Não tão longe, mas... É um chãozinho. Um transitinho. Aí, um transitinho.
Mas muito obrigada pela sua disposição, por ter Obrigada a passado vocês. um pouco do seu conhecimento pra gente. Tô à disposição. Por disponibilizar aqui esse cupom maravilhoso que eu sei que elas vão aproveitar muito. E esse material também, doutora, muito obrigada. E conte com a gente como parceria, nós vamos divulgar aí o curso, eu acho que é muito importante a gente propagar aí para as alunas, pessoas que estão começando e começando direito. Sim. Acho que o objetivo é esse, né? Sim. Pensando não só na parte profissional, você precisa se precaver para uma série de coisas para ficar no mercado, porque como o mercado tem crescido muito, a gente tem de todo tipo de profissional. Então, isso, o diferencial está aí, né? E é o que faz você perdurar a sua carreira, né? Exatamente. Porque se não é baseado na verdade, tem prazo de validade. E qualquer dia que estiver passeando, venha assistir um curso nosso. Venho. Ai, que medo. Que medo! Até parece. Venha aí pra gente... Vamos tomar um café? Tomar um café. É melhor. Eu vou mandar um PDF para você. Mas, doutora Marília, muito obrigada pela sua presença de hoje. Obrigada a vocês, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, tudo. gente. Sua participação aqui foi muito importante, viu? Que bom, que bom. Tenho A certeza. ideia é Muito ajudar. importante tanto pra gente quanto pras meninas também que assistem, porque essa informação é uma informação Nossa, vai que ter muita visualização, valiosíssima. certeza. Que bom. Muito obrigada. E a gente encerra por hoje. Nos encontramos no Leste para AVC. Até. Até mais.